Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Ok, muito bom dia. Bem-vindos a todos para mais este webinar da Progress. Agradecendo antecipadamente aí por essa grande audiência, todos os clientes aqui atendendo ao nosso webinar. Quem está falando mais uma vez é o Sandro Rodrigues, System Engineer OpenEd, e hoje com todos os holofotes para o nosso querido OpenEd 12.2. Mais uma vez, obrigado pelo tempo, obrigado pela paciência, obrigado por todos que estão aqui. Não podemos deixar de falar, este webinar está sendo gravado e ele será disponibilizado para todos os inscritos e todos aqueles que estiverem participando em até 48 horas. Como esta é uma live webinar, você também poderá colocar as suas perguntas via chat, que ao final da nossa apresentação, eu vou estar abrindo aí o chat para perguntas e respostas. Todas aquelas que puderem ser respondidas dentro do nosso tempo, vou ter o maior prazer de estar respondendo a vocês. Então, vamos lá. Então, hoje, todo o foco no nosso OpenEd. OpenEd 12, que já está aí desde março de 2019, e hoje eu estou aqui para falar um pouco do novo release, o OpenEd 12.2, com todas as suas funcionalidades, com todos os incrementos, todas as melhorias que a nossa engenharia tem se esforçado para entregar para vocês. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, não podemos esquecer que este é o nosso foco, né? A família OpenEd, estamos sempre trabalhando nela para que ela melhore, para que ela cada vez mais amadureça, para que ela cada vez mais entregue tudo aquilo que é anseio, tanto dos nossos clientes finais, quanto é anseio dos nossos desenvolvedores. Então, o nosso foco sempre vai ser trabalhar mais e mais para que nós tenhamos um produto sempre performático, sempre disponível e com evolução contínua. E, aprofundando nesse assunto, durante essa jornada de melhoria contínua da família OpenEd, nós nos deparamos com o seguinte dilema. Nós identificamos um grupo de clientes que nos falaram assim, olha, sobre a minha perspectiva, eu preferiria que eu instalasse o OpenEd e não tivesse mais que mexer nele. Minha aplicação é crítica, é difícil para mim conseguir uma janela para fazer uma manutenção do banco de dados. Então, o que eu mais desejo, principalmente nessa família nova do OpenEd, eu queria instalar e esquecer. E eu tenho um segundo grupo de clientes que fala assim, olha, não é bem assim, né? É legal instalar e esquecer, mas eu preciso de inovação no seu produto. Eu preciso que ele tenha mais e mais novidades, mais e mais funcionalidades, que tenham mais e mais melhorias que atraiam mais clientes para mim e que no ponto final ali eu tenha todos os meus clientes internos e internos satisfeitos. E, sendo bem franco, bem direto assim, muito difícil para nós, até um determinado momento, a gente conseguir com o mesmo produto entregar ou atender a esses dois grupos tão distintos de clientes finais. Daí, antes de sairmos arregaçando as mangas e ver o que nós poderíamos fazer para atender a essa demanda dos clientes, nós lançamos uma pesquisa. Então, nós fizemos a seguinte pergunta, pesquisa aquelas perguntas rápidas, fáceis de responder, para que a gente tivesse o mais rapidamente esse feedback. Então, nós perguntamos à nossa base de clientes, o quão importante para você seria entregar novas funcionalidades dentro do OpenEd e, preferencialmente, rápido. O quão importante para você ter essas funcionalidades novas e de forma toque de caixa, digamos assim, dentro do seu produto ou até mesmo você enquanto desenvolvedor? Daí, para nossa surpresa, foi que dentro da pesquisa mostrou-se que apenas uma pequena parte considerava muito importante que você entregasse rapidamente novas funcionalidades dentro do OpenEd. Então, ficou quase que meio a meio, um pouquinho mais à frente, apenas a quantidade de clientes que queriam funcionalidades rapidamente dentro do OpenEd, mais agilidade em termos de entrega de novos releases.
E o restante dos clientes fala assim, olha, é importante para mim, é um pouco importante. Teve clientes falando, não é tão importante nova funcionalidade, estou preocupado mesmo com estabilidade. E teve clientes que disseram, não, para mim não é importante, eu realmente quero apenas instalar o OpenEdge e esquecer. Tá? Daí, com base nesse feedback da nossa base de clientes, chegamos à solução que, ok, nossos clientes terão ambos. Eu vou conseguir aliar o público que deseja instalar e esquecer o OpenEdge e vou conseguir também agradar aqueles clientes que desejam inovações mais e principalmente de forma rápida. E com isso, a partir da família do OpenEdge 12, nós introduzimos o nosso Long-Term Support. A família OpenEdge 12 passou a ter o chamado OpenEdge 12 LTS. E o que é isso? O OpenEdge 12 LTS, ele vai ser um produto que vai ser liberado na cadência de 2 a 3 anos, ok? Qual que é o foco desse produto? Esse vai ser o OpenEdge 12 voltado para aqueles usuários que desejam um período longo de uso sem precisar qualquer tipo de modificação no core dele. Então, ele é um release estável, onde você vai saber com muita antecedência quando que ele será aposentado. E o que é importante nesse OpenEdge 12 modelo LTS? Nesse LTS não entram novas funcionalidades. O que pode acontecer pode ser que a Progress, após a análise, libere um hotfix, pode ser que ela libere um pacote de segurança, ou até mesmo um Service Pack. Por quê? Todo esse OpenEdge LTS, esse 12.2 LTS, ele está preocupado com estabilidade. Ele está preocupado com estabilidade e longa duração do release. Então, sempre após a análise, sempre preocupado com se eu colocar um hotfix, se eu colocar um update, qualquer melhoria que não impacte na estabilidade do produto, ela será aprovada. Então, por isso que a gente cita aqui que até esse release LTS ser devidamente aposentado, dependendo da urgência ou da necessidade em torno deste release, essa melhoria ou esse fix vai ser aplicado ou não. Então, OpenEdge 12.2 LTS, qual que é a função dele? Uso de longo prazo. Dá tranquilidade, paz de espírito a todos esses clientes que anseiam simplesmente instalar o OpenEdge e deixá-lo rodando. E o bacana disso tudo é que ele vai ser um release estável com previsão de 8 anos de vida, com suporte standard e suporte estendido. Bom, dito isso, e como fica com o nosso público que quer funcionalidades de forma mais rápida e que eles precisam desenvolver e liberar funcionalidades mais rapidamente para a base de clientes dele? Paralelo ao LTS, OpenEdge LTS, nós temos os não LTS, que é diferente do long term. Esse não LTS, essa release do OpenEdge, vai ser liberado numa cadência de 6 meses. E ele é bem interessante porque nessa cadência de 6 meses significa que você terá um novo OpenEdge 12.2, 12.3, 12.4 numa cadência de 6 meses. Existe até uma previsibilidade de lançamento desse release, mas nós sabemos que a cada novo release desse, novas funcionalidades, melhorias, inovação, enfim, serão introduzidas nesse pack. E um detalhe bem interessante também é que vai ser um produto sem Service Pack. Ou seja, cada novo release chamado não LTS, ele vai aposentar o release anterior imediatamente, bem diferente do cenário do LTS de long support. Tá? Então, esse release de curta duração, ele mira todos aqueles que desejam novas funcionalidades de forma rápida. Então, ele está pensando naquela audiência ágil que está desenvolvendo, que precisa urgente criar coisas novas, ou que precisa de funcionalidades que vão, digamos, economizar tempo de desenvolvimento,
ou até mesmo vão estar recebendo produtos novos que vão resolver alguma necessidade, seja daquele desenvolvedor, seja do próprio cliente final. Então vai ser um release que não tem service pack, ele pode apenas receber um hotfix ou um security update, se necessário. Tá? Se a Progress entender que é um problema de segurança gravíssimo que tem que resolver imediatamente, com certeza a Progress vai estar liberando esse fix para esse não LTS. E nesse cenário todo, que agora vocês entenderam que nós temos o LTS e o não LTS, como é que está o nosso cenário em termos de expedição deste produto? Então está aqui a nossa timeline. Nós estamos aqui, 2020. Vale lembrar que o OpenED 12.2, fora todas as melhorias técnicas que eu vou estar conversando com vocês hoje, ele foi lançado aí, dentro desse conceito, em abril desse ano. Então, nós estamos aqui. Então, desde já, você já tem um horizonte de aposentadoria do OpenED de 8 anos. Ok? Então, esse release 12.2, ele vai estar aí, nós chamamos popularmente de na prateleira, né? Disponível para os clientes por pelo menos mais 8 anos. Release estável, longa duração, suportando aí sistemas de aplicação crítica, enfim. E como estão os nossos não LTS? Os próximos saltos? Estão aqui. Tá? A expectativa é que nós consigamos liberar pelo menos 4 releases não LTS, para que ao fim de 2022 eu esteja liberando a nova release de longa duração. A ideia é que essa nova release de longa duração ela receba tudo que foi criado aqui. Então, olha só, o cenário que nós temos hoje é esse. A maioria dos clientes estão aqui. Então, você pode aguardar até o final de 2022 para fazer o seu upgrade, ou seja, para aqueles que desejam apenas instalar o produto e ficar com tranquilidade, você vai conseguir planejar com muita antecedência este upgrade. Porque eu sei também que quando a Progress liberar este novo release LTS, nós teremos de forma cumulativa tudo aquilo que foi liberado nesses pequenos saltos. Ah, Sandro, eu sou desenvolvedor, eu sou parceiro Progress, eu sou fábrica de software. Eu não posso esperar mais 2 anos para ter um novo release LTS com as funcionalidades que eu quero. Ok, então o seu caso vai ser o não LTS. Você vai poder ficar trabalhando com saltos de release até chegar no final de 2022, onde vai ser liberada o novo release estável. Então, outro detalhe importante, até mesmo para quem está utilizando o release 11, tá? Apenas para tranquilizar também essa enorme base que nós temos do release 11, está aqui, tá? O release 11 tem uma expectativa de vida de pelo menos até 2025. Tá? Então, isso também dá uma certa tranquilidade para todos aqueles que estão planejando um upgrade de release puro e simples. Claro, desde que o produto final que você esteja utilizando, ou a aplicação, não demande nada da versão 12, que eu tenho certeza que depois que eu reforçar com vocês do que está disponível na versão 12, eu tenho certeza que vocês vão querer fazer o upgrade o mais rápido possível. Ok? Então, essa é a nossa timeline. Nós temos hoje o release 12.2, lançado em abril desse ano, e o próximo release de longa duração vai ser lançado somente no final de 2022. E os não LTS, com as funcionalidades rápidas que forem agregando ao produto, vão estar caminhando até o final de 2022 naquela cadência de 6 meses. Então, pode ficar a pergunta, mais uma vez, qual que é o release certo para mim, então? Então, é bem simples a resposta. A release LTS de long term é para aqueles que têm estratégia de longo prazo. Aquele que tem uma dificuldade numa janela, aquele que precisa, com muita antecedência, negociar uma parada da sua aplicação.
aquele que quer simplesmente que o OpenED rode, tá? Que essa é uma das virtudes do OpenED, desde que foi apresentado para a tecnologia OpenED. Ela simplesmente funciona, ela está sempre rodando, ela não para, ela é estável, enfim. O OpenED tem todas essas virtudes que vocês clientes conhecem, tá? Então, qual que é o release para você? Se você está preocupado em simplesmente instalar e esquecer, e você quer ter uma melhor previsibilidade em termos de upgrade, essa é a sua release. A aposentadoria desse LTS release, você já está conhecendo com bastante antecedência. Então, você não vai ser surpreendido com a questão de quando que tem que fazer o upgrade. Então, de hoje, estou na 12.2. Quando eu tenho que fazer o upgrade, Sandro? Final de 2022. Ótimo. Então, vai dar sustentação para a minha aplicação de missão crítica, vai dar sustentação para a minha área de desenvolvimento e sustentação, ok? Então, se você precisa instalar e esquecer a aplicação, LTS é o release para você. E o não LTS? O não LTS é para aquele que busca inovação. Eu preciso desenvolver funcionalidades novas para minha aplicação, eu preciso modernizar, eu preciso introduzir melhorias que fazem parte do roadmap do OpenED. Então, esse é o seu release. Inovação rápida e modernização. Ok? Então, se você desenvolve, se você cria o OpenED, eu diria que o não LTS é o release certo para você. Eu sou um cliente final, Sandro. Uso um RP, Kitcom. Prefiro que ele não pare. Ótimo. O LTS 12.2 atende você perfeitamente e vai te dar uma longevidade muito grande. Dito isso, e o que tem, então, no OpenED 12.2 para me encorajar a fazer este upgrade, né? Como a própria imagem diz, alcance novos horizontes com o OpenED 12.2. Tá? O OpenED 12.2 ele tem um enorme salto de qualidade e principalmente de maturidade em termos de produto. Tem sido muito trabalho, a gente tem tido muito trabalho da nossa equipe de engenharia buscando o objetivo maior chamado de Five Nines, que é 99,999% de disponibilidade das aplicações OpenED. Então, muito tem sido investido por parte da Progress, muito tem sido feito para que vocês tenham cada vez mais uma aplicação disponível. Então, muito trabalhamos em incremento de disponibilidade, recover, performance, mas não apenas performance. Nós temos como monitorá-la através de recursos de DevOps, até mesmo novos desenvolvedores, né, que buscam desenvolver com ABL ou desenvolver REST Services com as nossas novas ferramentas. Existem agora trilhas completas de capacitação, de fácil capacitação para esse novo público, e tudo isso alinhado à segurança, né? Cada vez mais temos um mundo digital, cada vez mais os nossos back-ends estão sendo disponibilizados na forma de serviços para que todos utilizem, e, enfim, muito tem sido trabalhado também em termos de segurança das aplicações. Então, o OpenED 12.2, ele estabelece todo o fundamento para os novos produtos que virão para os próximos anos. E, começando aí esse tour daquilo que tem de melhor no OpenED, vou falar com você DBA. Você DBA, você que cuida do dia a dia da sua aplicação, você que é operador, simplesmente um operador do seu banco de dados, você que lida no dia a dia com a aplicação OpenED, saiba que desde a versão 12.2, nós já temos mais de 90 parâmetros que podem ser modificados, reajustados com o banco de dados online. Você não precisa, existem, assim, muitas possibilidades para que você execute uma modificação, por exemplo, de parametrização do seu banco de dados, sem queda de performance e principalmente sem interferir na atividade do usuário final. E até colocar uns highlights aqui,
de parâmetros, para quem é DBA, isso aqui é o dia a dia, né? Parâmetros que são do seu dia a dia, que são muito relevantes, ou atividades que são relevantes, que podem ser feitas através do OpenED 12.2. Então, de cara, carga de banco, alteração, incremento ou redução do número de usuários, redução de logs, consumo de memória, alocação de recursos, tudo isso em termos de parametrização e uma perspectiva de parametrização dos bancos de dados são feitas a quente. E não apenas isso, alterar tabela, alterar campo, alterar índice, trabalhar com partições. Todas essas modificações, a partir do OpenED 12.2, agora você faz o que nós chamamos a quente, sem precisar qualquer tipo de parada no seu banco de dados. Ok? Falando ainda com os DBAs, né, fora essa questão aí que eu acho extremamente excitante em termos de melhoria e incremento de qualidade do nosso produto, não podemos deixar de falar de performance. Quem já assistiu alguma palestra anteriormente comigo sabe disso, mas para quem não sabe, o que acontece? Na família, até a família 11 do OpenED, ele funciona muito bem, obrigado, mas saiba que na família 11, o OpenED processa um request por vez. Existe uma série de parametrizações, existe uma série de atributos, ok? Que fazem com que o OpenED meio que drible essas limitações. Tá? Mas ele é um processo seriado. E como é na versão 12? Na versão 12, o OpenED passa a ser multithread. Ou seja, ele passa a processar os requests de forma concorrente. Ou seja, eu tenho um incremento gigantesco em termos de performance e em termos de atendimento às solicitações de usuários. Sejam elas queries, sejam programas que estão rodando, sejam relatórios, só pelo simples fato de que o OpenED agora ele é multithread, vai permitir que você processe isso de forma muito mais rápida. E não é apenas isso, né? No passado, nós ouvimos com razão também de que, Sandro, nós fizemos um investimento num grande servidor aqui, eu tenho 64 cores, e eu percebo pelo comportamento do OpenED, na versão 11, que ele não está fazendo bom uso de todos esses cores. E agora eu digo com tranquilidade para você, no OpenED 12, ele vai utilizar todos os cores, toda a capacidade de processamento da sua máquina, ou seja, todo investimento que você fez para o seu servidor de banco de dados, para o seu servidor de aplicação, todo esse investimento que você fez, saiba agora que o OpenED, a partir da versão 12, ele está utilizando na sua total capacidade de processamento. Certo? E não é só isso. Tá? Todo mundo que está na versão 12 sabe disso, ou direto ou indiretamente aprendeu que, olha, para que a minha aplicação ela seja performática ou que ela rode rápida, eu tenho que colocar o meu servidor de aplicação junto do meu servidor de banco de dados, ou seja, eu tenho que compartilhar recursos do mesmo servidor, a chamada shared memory. Eu tenho um relatório aqui que quando eu coloco no meu cliente, ele vai demorar meia hora. Só que quando eu coloco esse mesmo relatório rodando no servidor em shared memory, eu descobri que ele roda em 5 minutos. Então eu quero rodar lá. Isso gera um problema, né? Funciona muito bem, obrigado, mas nós sabemos que o fato de que você está colocando um programa para rodar junto do seu servidor de banco de dados, você está compartilhando recursos do servidor de banco de dados. Você está, inclusive, criando um ponto único de falha. Se aquele programa, por qualquer motivo, comprometer a estabilidade deste server, se ele fizer alguma operação que pode gerar algum tipo de instabilidade no servidor, os usuários como um todo vão sofrer por causa desta instabilidade. Então, o OpenED 11, infelizmente, tem essa questão de estar criando um ponto único de falha. Tá? E existe até uma questão, às vezes, que passa desapercebido, mas é justamente em relação à dificuldade de dimensionamento deste servidor.
pelo fato de que eu tenho dois componentes distintos rodando junto na mesma camada de server, eu posso ter uma dificuldade para dimensionar, nossa, quantos cores será que o meu servidor de aplicação está utilizando? Quanto de memória ele vai consumir de fato hoje e quanto de memória ele vai consumir quando eu tiver uma grande quantidade de usuários acessando a minha aplicação. Então, em alguns casos, pode até ser que você tenha que overdimensionar o seu servidor, justamente pelo fato de que você tem dois componentes distintos instalados, compartilhando, rodando no mesmo servidor. E o que acontece no OpenED 12? Com o advento do processo de multithread, a conexão shared memory deixa de ser uma obrigatoriedade. Você não precisa mais da shared memory para que a sua aplicação rode de forma performática. Por quê? Não existe mais aquele processo seriado, onde vai atender um request por vez, todos os processos são em paralelo, bem como os servidores de aplicação, eles também são multithread, ou seja, toda a família OpenED 12, ele é multithread, então processos seriados deixam de existir e, por consequência, deixa de existir essa necessidade de estar os dois componentes ou as duas camadas rodando junto num mesmo servidor ou em um mesmo host. Tá? Então, shared memory passa a ser coisa do passado. E com também está eliminando essa dificuldade de dimensionamento de hardware que você tinha até a versão 11, bem como você está eliminando esse ponto único de falha. Estão conectados via rede, é mais do que suficiente para que a sua aplicação tenha ótima performance. E ainda, falando de performance, fora toda essa questão do multithread, vale lembrar um conceito aqui. Eu não sei se todos sabem, mas na família, até a versão 11, quando você fazia uma cláusula ABL, ou melhor dizendo, mais simplificando, quando você fazia uma espécie de query, onde você ia relacionar mais de uma tabela, o que acontecia? O comportamento do OpenED era, olha, eu preciso ler, por exemplo, igual aqui, todos os meus estudantes e o que eles gostam de fazer. Então, eu fiz uma cláusula de seleção relacionando duas tabelas. Qual que era o comportamento no OpenED até a versão 11? Ao identificar que você tinha duas ou mais tabelas, ele enviava todos os dados dessas duas ou mais tabelas diretamente para o cliente. Ou seja, até mesmo dados que não atendiam especificamente ou exatamente de acordo com aquela query, eles eram enviados para o cliente. E o que acontecia? Aquele join, ou seja, a comunicação, a conexão entre duas ou mais tabelas, tudo isso era processado na camada de cliente. Então, no passado, era muito comum você ouvir de um usuário final, assim, Sandro, é curioso, na minha estação, quando eu vou rodar um relatório, ele roda rapidinho. Eu rodo o relatório aqui, em 1 minuto já está na minha tela. Porém, tem esse outro usuário aqui, ele roda os mesmos relatórios que eu, mas na estação dele demora, sei lá, 10, 15 minutos. Eu não sei por quê. Na verdade, existiam dois motivos por trás. Né? Primeiro, de cara a gente identificava que aqueles desktops eles não eram, em termos de hardware, idênticos. Né? Então você tinha estações mais novas junto de estações mais antigas, então as estações mais novas tinham uma capacidade de processamento superior, com processador mais novas, memória, enfim, mas um dos motivos escondidos era justamente isso aqui. No momento em que era feita uma query ou uma seleção de tabelas junto ao banco de dados, muitos pacotes eram enviados e o join, ou seja, a conexão entre essas duas ou mais tabelas, aconteciam na camada da estação. Ou seja, aquela máquina que era mais nova, ou com uma capacidade de processamento maior, rodava o mesmo relatório mais rapidamente do que a segundo desktop.
E aí o que acontecia? Então vamos colocar o relatório rodando na shared memory. Então, tudo isso acaba sendo, felizmente, né, um incremento de qualidade desusado a partir da versão 12. Por quê? Esse é um outro ganho imenso que nós temos em termos de produto. Agora, quando você executar uma query, uma select, não importa, de uma ou mais tabelas no banco de dados, somente os resultado final, ou os registros que atendem a essa query, que serão enviadas para a estação. Ou seja, não existe mais processamento de join aqui na camada do usuário. Ou seja, todo join está aqui. E se o join está sendo feito na camada de servidor, claro, isso é muito mais rápido, o resultado chega muito mais rapidamente, com muito mais performance, com muito mais velocidade. E não é só isso, tá? Se eu estou fazendo todo esse join na camada de servidor, isso significa também que o pacote que eu estou mandando via rede aqui para essa estação, ou para esse servidor de aplicação, ele também é muito menor. Então, nós estamos falando de um join feito na camada server, estou falando de envio de um pacote menor via rede, estou falando de menor tráfego de rede. O resultado dessa equação é mais performance, ou seja, as aplicações rodando muito, muito mais rapidamente e o usuário lá na ponta, aquele que lida no dia a dia com a aplicação, muito mais satisfeito ou muito mais feliz com o uso daquela aplicação. Ok? E seguindo para frente, falando muito aí de performance, de escalabilidade, novos conceitos, OpenED 12.2 quebrando uma série de paradigmas, um outro paradigma alto, forte, está sendo também enterrado hoje, ok? O que é o nosso, um dos componentes, um dos produtos, add-ons de banco de dados mais veteranos da Progress, o OpenED Replication. Né? O OpenED Replication, a partir da versão 12.2, ele já tinha introduzido o chamado failover non-stop, ou seja, falando rapidamente do OpenED, num caso de parada do seu servidor de produção, o OpenED Replication ele já tinha a habilidade de mudar esse ambiente para um target, ou seja, para um servidor de contingência, de forma automatizada. Ele já fazia isso. E agora, não apenas isso. A partir do momento que um cliente ou um servidor de aplicação identifica que está tendo um failover do banco de dados, ele tem a habilidade de reconectar-se de forma automática a este servidor de contingência. Ou seja, a sua sessão client ABL ou até mesmo um agente, um serviço REST no Pass4i, a partir do momento que você tem um failover com o OpenED Replication, tiver aquela transação de que o servidor de contingência está virando produção, TI, fique tranquila, os seus clientes vão se reconectar de forma automática ao segundo servidor. TI, fique tranquilo, os seus serviços REST continuarão no ar. Os agentes irão se reconectar sozinho ao servidor de contingência até que a solução seja colocada em prática, enfim, o ambiente seja restabelecido ao ponto original. Então, mais uma vez, um enorme salto de qualidade do OpenED 12.2 em relação às famílias anteriores. E eu espero que, de fato, vocês estejam gostando tanto quanto eu. E, seguindo adistante, na inovação, melhoria, incremento, todo esse esforço que a gente gosta de colocar da nossa área de auditoria, de engenharia, todo esse esforço para entregar um produto melhor. Quando você está indo muito para frente, algumas coisas precisam ficar para trás. E hoje, aproveito essa oportunidade aí para comunicar, após 23 anos de trabalho, a aposentadoria merecida do OpenED App Server Enterprise, o nosso querido App Server. O que aconteceu? A partir da release 12, não existe mais o componente OpenED App Server Enterprise. Tá? Trabalhou bastante, fizemos bastante coisa com ele, mas ele é um produto que já ficou, de certa forma, obsoleta.
Depois de 23 anos de trabalho, foi lançado em meados de 1997, o OpenEdge App Server Enterprise, o nosso App Server, está sendo substituído na versão 12. Por quem? Tá? O nosso Pass4We, o nosso novo web server, que vem aí de vez para sacramentar agora um novo salto de qualidade, um novo salto de tecnologia. Então, a partir da versão 12, não temos mais o OpenEdge App Server Enterprise. Agora, o OpenEdge App Server Enterprise nós chamamos de clássico ou retired, ok? Então, quem está no lugar do OpenEdge App Server Enterprise? O nosso Pass4We. Para quem ainda não conhece, o nosso Pass4We, ele é o nosso web server. Para ficar fácil de entender, ele é um web server construído com tecnologia Tomcat, que traz embarcado nele todas as funcionalidades, toda a tecnologia do antigo App Server Enterprise. Isso pode dar uma tranquilidade para você também, porque tudo aquilo que você criou, tudo aquilo que você desenvolveu, tudo aquilo que você tem rodando hoje de forma estável com o componente App Server Enterprise, ele vai rodar tranquilamente embaixo do Pass4We. Tá? Mas o Pass4We, ele é um produto muitos anos na frente. O App Server Enterprise ele foi concebido na década de 90, requisitos de negócio da década de 90, então é um cenário muito diferente daquele que temos hoje, ok? Então, o Pass4We, ele vem para atender necessidade de serviços REST, vem para atender a necessidade de criação de serviços, microserviços, API, vem para atender a necessidade de integração com serviços de IDP externos, providers externos, através de SAN-L, vem até mesmo visando atender a necessidade de conexões seguras, conexões criptografadas. E tudo isso aliado a funcionalidades de autogerenciamento, de auto-monitoramento, que nós chamamos de Health Scanner. Então, esse serviço, por ser um web server, além de tudo que ele é apto a fazer, ele traz embarcado nele possibilidades de identificar anomalias de performance. Ele sozinho consegue o que nós chamamos de reciclar agentes, ou seja, todas as requisições de usuário, quando o próprio PAS4We identifica que tem algum agente que não está com muito status de ocupado ou que não está atendendo no tempo esperado em termos de segundos, ele automaticamente consegue derrubar esse agente e subir um sozinho, tá? Então, ele sozinho, ele consegue manter-se aí funcionando com grande tranquilidade, tá? E ele também traz um painel bonitão que vocês estão vendo aí, a disponibilidade, o que pode estar crítico, o que não está bom, o que eu preciso reciclar, ou seja, substituir, derrubar agente, subir um novo, enfim, o Pass4We, ele traz aí todo esse incremento, esse ganho em termos tecnológicos que não havia meios de serem introduzidos no nosso antigo App Server Enterprise. Então, mais uma vez, um grande salto de qualidade em termos de produto. Tá? Então, a partir de hoje, OpenEdge 12, não temos mais o App Server Enterprise, mas nós temos o Pass4We, com todas as virtudes que eu estou comentando aqui. Criação de microserviços, REST API, integrações, facilidade de integrações, facilidade de expor o seu back-end, enfim, aliado a isso com recursos de monitoria e durabilidade e incremento da sua operação. E, falando muito de produto, né, principalmente em linha com essas necessidades crescentes que nós temos de DevOps na nossa base de clientes, a partir de agora, tanto o Pass4We quanto o nosso banco de dados, o OpenEdge Enterprise RDBMS, nós estamos expedindo imagens em Docker. Então, a partir de agora, todos os desenvolvedores já podem introduzir conceitos de Continuous Integration, Continuous Development com o seu ambiente OpenEdge. Nós temos aí imagens liberadas, de fácil customização, de fácil uso,
para que você possa aí introduzir os seus conceitos de DevOps, os processos de teste e rebuilding de forma automática. Agora, a partir da versão 12.2, essas ferramentas estão aqui à sua disposição, ok? E, fora essa questão da imagem em Docker, até mesmo fui alertado para falar ontem desse assunto, que não poderia deixar de lado, que em dezembro desse ano, medida provisória que foi aprovada ontem em sessão, enfim, a LGPD vai entrar em vigor, ok? Não sei se todos tinham essa informação ou não, peguei a informação, agradeço aí ao meu staff da Progress, enfim. A MP foi aprovada e agora temos uma data cravada na pedra para a entrada em vigor da LGPD. Mas não se assustem. Por quê? Tá? A LGPD ela foi inspirada fortemente na GDPR europeia. Tá? Ou seja, nasceu primeiro na Europa e a Progress, por ser uma empresa worldwide, ela teve que se preparar para atender a esses requisitos de proteção de dados, essa fundamentação, essas necessidades crescentes de proteção de dados pessoais, ok? E, nesse sentido, desde o lançamento da GDPR, a Progress já tinha na prateleira o nosso OpenEdge TDE, ok? O que é o TDE? Basicamente, nós estamos falando de criptografia. O recurso do OpenEdge TDE, ele já está disponível desde a versão 11, então isso é para tranquilizá-los também, você não precisa correr fazendo upgrade para a versão 12 para que você tenha o TDE, não, você tem. E o TDE vai permitir que você criptografe o conteúdo do seu banco de dados. Por que estou falando de criptografia? Porque a nossa LGPD, ela fala muito de vazamentos, ou seja, aquele caso em que você teve um sequestro do seu server, um sequestro do seu banco de dados, e evitar a todo custo um vazamento dessas informações com multas e penalidades altas, ok? Então, você já tem esse recurso disponível do OpenEdge TDE, que basicamente vai criptografar todo o conteúdo do seu banco de dados e, principalmente, por ser um componente que trabalha na camada de banco de dados, você não precisa mexer na sua aplicação. É um recurso que você ativa no seu banco de dados e já vai te dar proteção imediata. E muito me perguntam, mas Sandro, o que eu consigo criptografar? Isso aqui é um pouco javanês para alguns, é meio deep técnico, mas enfim, tá? Você pode criptografar tabelas, índices, desde que elas sejam storage area tipo 2, ou você consegue criptografar uma tabela inteira, caso ela seja storage area tipo 1, áreas de rollback, áreas de after image, você também já sai com ela criptografada por padrão a partir do momento da ativação. E, mais fantástico, sim, backups. Você executou um backup do seu banco de dados onde a criptografia está ativa, esse backup também já sai criptografado por padrão. Fora procedimentos de auditoria, enfim, ou geração de procedimentos de dump load, que você decide se você quer que esse conteúdo ele seja criptografado ou não. E o TDE, ele é muito fantástico porque ele trabalha com basicamente todas as principais cifras, né, criptografias de mercado, daquelas mais simples para as mais complexas, e a escolha vai de acordo com a sua necessidade. Vale lembrar também que a criptografia, ou a GDPR, ou a LGPD, ela atinge de uma maneira diferente cada cliente. Depende do tipo de negócio que o cliente está, depende do mercado, segmento que ele atualiza, a questão daquilo que é dado sensível, daquilo que tem que ser protegido, varia muito de cliente para cliente. Mas, garanto a todos que criptografia é algo que todos precisam, é algo que não tem muito como fugir. Tá? Fora essa questão da criptografia, pode ser que alguém pergunte, mas e a questão do data masking? Tá? O que é o data masking? É você poder disponibilizar uma cópia do seu banco de dados da produção para uma área de teste ou para uma área de desenvolvimento, onde te dê a possibilidade de você
mascarar, ou seja, omitir dados que podem ser considerados sensíveis. Tá? Isso aqui não é criptografia. Tá? Então, você vai ter a criptografia e você vai ter o data masking no release futuro do OpenEdge. Já está no roadmapping, deve sair primeiro na release, vai sair primeiro na release não LTS e em breve já na nova release estável, ok? Então, data masking, se for uma das suas necessidades urgentes, saiba também que você terá essa funcionalidade nos releases futuros do OpenEdge. E, continuando aí, finalizando o assunto de LGPD, então já mencionei que criptografia é algo que não há como fugir, todos vão precisar, mas em relação à rastreabilidade, pode ser que no seu caso você precise ter uma rastreabilidade das informações. Então, alegro vocês também que desde a versão 11 nós já temos o OpenEdge Change Data Capture, ou CDC. Esse é um componente que permite que você rastreie e identifique todas as modificações que foram executadas no banco de dados. Eu vou conseguir ver qual foi o usuário, qual foi o terminal, como é que era o dado antes, como é que o dado ficou depois, data e hora. Ou seja, você tem todo o ciclo de vida da informação. Então, fica bem a seu critério. Se você deseja apenas capturar o que as alterações que estão acontecendo no banco, que a gente chama de capturar uma linha, não, ó, eu vou precisar saber o que foi modificado e eu quero saber quais foram os campos do meu banco de dados que foram modificados através daquela aplicação ou através daquele comando SQL. Olha, não, eu preciso de mais informação que isso. Eu preciso saber qual foi a linha, eu preciso saber os campos que foram alterados, eu quero saber os valores que foram introduzidos novos, ou eu preciso o meu nível máximo de rastreamento do dado, que é a introdução do nível 3, que eu vou justamente saber qual foi a linha, qual foi o campo que foi alterado, qual que era o valor antes e qual que era o valor que ficou depois. Tudo isso já está ao seu alcance, ok? Para atender aí a esses requisitos de LGPD. Tá? E como mencionei antes, o OpenEdge 12 já está aí ao alcance de todos, já está disponível desde 2019, a versão 12.2 com todas essas funcionalidades já estão disponíveis para você desde abril desse ano, então, como disse, a evolução já está ao alcance de todos. Daí agora temos, uau, o tempo voou, eu vou abrir rapidamente para perguntas e respostas, eu vou dar uma olhada aqui no chat, vamos ver aqui, preciso de ajuda agora do meu staff, deixa eu ver aqui, muito bem, eu vou rapidamente, a gente tem, nossa, pouquíssimo tempo, mas ok, vamos lá, eu vou colocar responder as perguntas rapidamente aqui. Jefferson da Exus, bem-vindo, Jefferson. Deixa eu ver aqui. Em termos de requisito de hardware, a versão 12 possui requisitos superiores à versão 12 ou são equivalentes? Os requisitos são equivalentes. Na verdade, acaba sendo mais leve, né? A partir do momento em que nós tiramos essa questão de shared memory, a obrigatoriedade de componentes distintos compartilhando shared memory, os requisitos de hardware continuam os mesmos, mas já sabemos antecipadamente que os requisitos podem ser até menores do que da família 11 e outros. Tá? Deixa eu ver aqui. Como fica a questão de compilação dos programas na 12.2? Tá? Compilação tranquila. Né? Uma das grandes virtudes que a Progress sempre teve com a família OpenEdge diz respeito à compatibilização com os releases anteriores, ou seja, um programa que está rodando na versão 11, a partir do momento que você recompila ele no release mais novo, ele vai sair funcionando normalmente, ok? Então, não tem dificuldade contra isso, tá? Temos uma pergunta da Kátia, da BCP. Eu possuo RP TOTUS com OpenEdge embutido. Para essa versão 12, haverá acréscimo de custo mensal. Bom, isso aí é algo bem particular da TOTUS, tá?
O que posso dizer sobre uma perspectiva da Progress é toda a cesta de produtos que a Progress entrega, para que o RP DataSul funcione normalmente, você vai ter essa mesma cesta saindo App Server Enterprise e entrando Pass4E. Ou seja, em nenhum momento estamos imaginando uma disruptura ou estamos imaginando uma possibilidade do RP DataSul não funcionar. Pelo contrário, a gente quer que ele funcione melhor. E quanto a custos, acho pouco provável, só porque estamos evoluindo de tecnologia, haverá algum custo a mais para a base de clientes. Eu acho que isso é pouco provável. Eu acho pouco provável acontecer mesmo. Tá? Deixa eu ver aqui. As features que nós falamos estão disponíveis em todas as versões do 12.2. Sim, todas as features que foram lançadas no release 12.2, elas vão estar presentes tanto na próxima LTS, que é daqui 2 anos, quanto nos não LTS, que serão os pacotes cumulativos, ok? Então, tudo que você viu hoje, nos próximos releases, com certeza eles estarão embarcados. Deixa eu ver aqui. O licenciamento do Pass4E vai ficar como agora, como as licenças que eu tenho de App Server, consigo transformá-las ou convertê-las para Pass4E. Tá? Considerando que o teu App Server clássico ele é um licenciamento à parte, né? Quando eu digo à parte, eu não sei se você tem licenciamento embutido junto ao seu RP ou se você já adquiriu ele à parte. Tá? Se você adquiriu ele à parte, existe um recurso comercial que nós chamamos de trade-in, onde o que foi investido no App Server clássico, ele vai ser utilizado como desconto na aquisição do produto novo. Ok? Como fica a questão do JBoss agora em relação à implementação do Tomcat? Bom, tecnicamente falando, o JBoss não é mais necessário se você estiver utilizando o Pass4E. Tá? Quando você tinha o App Server clássico, o App Server Enterprise, ele não era um Web Server, então você precisava agregar um Web Server para fazer algo a mais com ele. Ok? Por isso que ele também foi aposentado. Então, hoje, com o advento do Pass4E, não precisamos mais de JBoss. Outra pergunta aqui, Rafael Padovani, vou tentar não me estender muito. Deixa eu ver aqui. A mudança do App Server para Pass4E, as licenças de quem já possui para o App Server serão migradas para o novo modelo. Respondi anteriormente, Rafael, mas enfim, o App Server, todo investimento que vocês fizeram em termos de licenciamento deste componente, eles serão utilizados como trade-in, na forma de desconto para aquisição do novo componente, ok? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Meu xará, Sandro Carvalho, bem-vindo, obrigado pela audiência. Sobre Replication, hoje tem a versão Plus, que tem 2 targets, mas também tem a versão mais enxuta. Vai ter o apontamento para o target em real time para esta versão também, ou seja, a versão mais enxuta? Sim, ok? Não é release dependente, ele não é dependente do Enterprise ou do Plus, tá? Ele é um recurso como Replication, para as 2 versões, ok? Então, essa funcionalidade de movimentação de target, tanto do servidor quanto do cliente, estão embarcadas sim na versão mais standard do OpenEdge Replication. Vamos ver aqui, já respondi essa. Versão 12, qual a melhor orientação de vocês para utilizar o Progress em máquina física ou máquina virtual? Hoje temos OpenEdge 12 na máquina virtual, porém essa instalação penalizou na questão de licença, obter a licença Application Plus. Bom, não sei se eu entendi muito bem o conceito, tá? Existem 2 questões aqui, tá? Sobre uma perspectiva técnica, a escolha é bem do cliente, se ele vai utilizar uma máquina física ou uma máquina virtual. Existem as 2 possibilidades que convivem de forma bem harmoniosa. Tá? O licenciamento da Progress, existem vários modelos de licenciamento usuário concorrente, licenciamento core, licenciamento enxuto, licenciamento com todos os add-ons embarcados, enfim. A questão do licenciamento está muito relacionado
com a infraestrutura que você deseja que o OpenED rode, onde você deseja que ele seja executado. Tá? Então, para cada um dos modelos de infraestrutura, claro, existem aí as particularidades de licenciamento, que a nossa área comercial está à disposição para esclarecer. Como dimensionar meu servidor para o Progress 12.2? O dimensionamento, eu recomendo fortemente, Jefferson, que você envolva uma área de consultoria, porque cada cliente tem a sua particularidade, tem a sua necessidade de integração, enfim, tem a sua expectativa no que diz respeito à funcionalidade da aplicação. Então, eu recomendo o envolvimento e engajamento de uma equipe de consultoria, algum prestador de sua confiança. Caso você esteja procurando no mercado e não conheça, você pode depois enviar um e-mail para a nossa área comercial e a gente vai ter o maior prazer de indicar parceiros na localidade onde a sua empresa está. Deixa eu ver aqui. Posso ter Progress LTS no meu servidor de banco de dados e não LTS para o pessoal de desenvolvimento? Sim, você pode, ok? A ideia é essa mesmo. Não LTS é para que as equipes de desenvolvimento não fiquem amarradas, presas em termos de inovação, não conseguirem evoluir, não conseguirem ir para frente, tá? E o LTS mesmo vai ser para a sua aplicação ficar rodando com paz de espírito. Como é que vai ser a compatibilização nisso? Isso aí é assunto de desenvolvedor, mas não fique tranquilo que a compatibilização existe e vai funcionar perfeitamente aquilo que você criou, ok? Deixa eu ver aqui. Se eu alterar um banco quente, preciso recompilar rapidamente os programas para não correr risco de CRC. Depende da alteração, ok? A maioria das alterações que nós fazemos a quente hoje não exigem mais necessidade de recompilação dos programas. O que pode acontecer vamos supor, esse programa, para que ele utilize, vamos supor que você introduziu um novo índice, ok? Se esse programa não for recompilado, ele não vai enxergar esse novo índice. São alguns detalhes assim, mas em termos de quebrar a funcionalidade, não quebra não, tá? Bom, deixa eu ver aqui, passar rapidamente, se eu não esqueci alguém. Muito bem, já foi. Bom, é isso, gente. Acho que respondi todas as perguntas. Se eu não respondi de alguém, me desculpem, mas vocês podem estar mandando a pergunta por e-mail para a nossa área de marketing, ok? Você pode mandar esses questionamentos, vou ter o maior prazer de responder. Então, mais uma vez, agradeço imensamente essa grande audiência, todos que estão aqui, todos que são fiéis à plataforma OpenED, todos aqueles que vivem intensamente o OpenED como eu. Tá? Agradeço muito a participação de vocês e convido vocês para a Semana de Transformação Digital, que vai acontecer mês que vem, em setembro, onde vamos estar falando muito mais de OpenED 12 e outras inovações que estão por vir. Muito obrigado a todos e até o próximo webinar.